Olá, pessoal! Vamos aqui para mais um estudo do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos hoje para a pergunta 191, mas antes vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração e colocar um copinho de água para fazermos a nossa fluidificação, para que os espíritos possam beneficiar nossas aguinhas. Então vamos mentalizar a nossa casa do coração, pedindo aos bons espíritos que possam vir até nós nesse momento, clareando a nossa mente para os nossos estudos, nos trazendo intuição para podermos avançar nessa nossa caminhada, sempre evoluindo a nossa consciência, poder viver melhor entre os que conosco convivem, com harmonia, e conseguirem ir em frente. Graças a Deus. Vamos então aqui para a pergunta 191, onde Kardec pergunta: a dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Então, traduzindo aí a pergunta, ele está perguntando se as almas dos povos originais, né, vamos dizer assim, dos povos indígenas, se são espíritos menos evoluídos, né? O que não faz muito sentido, né? Não porque o espírito vai encarnar num corpo indígena, não significa que ele seja um espírito atrasado, tá? Mas a resposta é assim. Pergunta se as almas estão num estado de infância, né? De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? Desenvolvimento sim, de perfeição não. São um sinal de atividade e de consciência do eu. Porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Quer dizer, a alma primitiva ela não tem ainda muita consciência de si. Uma alma primitiva não se preocupa com o que ela é, o que ela está fazendo aqui nesse planeta, com uma certa espiritualidade, né? A gente pode até comparar com as pessoas que convivem em torno da gente. Tem gente que não está nem aí, vive só no lado material, preocupada com o trabalho, com o crescimento profissional, em adquirir bens materiais e sucesso. Não param para questionar o objetivo da vida, qual é o sentido disso, se depois que morre acaba tudo, né? Então, não tem ainda uma consciência despertada para esse sentido. A gente pode comparar, né, com as entre nós, né? Algumas pessoas que já estão mais despertas, outras ainda não. Isso que é a diferença de uma alma mais primitiva ou de uma alma mais evoluída, aquela que se preocupa com essas questões, né, que a gente vem estudando sobre espiritualidade, sobre uma continuidade, né? Então, aqui no Evangelho, Kardec ainda faz uma explicaçãozinha sobre essa questão. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele faz uma comparação que o nosso corpo, né, tem ali, germina, tem a infância, amadurece, cresce, vai envelhecendo e morre. O espírito também faz um crescimento, né? A diferença é que o espírito ele tem uma infância, né, uma parte primitiva, e ele vai evoluindo, só que o espírito não envelhece, muito menos morre, o espírito é eterno, né? E não tem essa questão do envelhecimento. E ele compara também, na evolução do espírito, que como se fosse assim o nosso dia a dia, a nossa vida aqui na Terra, cada dia a gente tem um aprendizado,
cada dia a gente aprende um pouquinho mais e vai evoluindo, né? E a gente precisa de tempo para isso, né? A gente vive vários dias, vários anos, e de acordo com esse tempo a gente vai adquirindo experiência. E o espírito também precisa desse caminhar, também precisa desse tempo. E cada encarnação ele vai evoluindo. E assim como tem dias que a gente aqui no nosso dia a dia, às vezes a gente não produziu, não evoluiu, está estagnado, né? Tem épocas que a gente está mais estacionado, vamos dizer. O espírito também pode passar por etapas dessa forma, né? E que ele encarna e não aprende nada, e retorna, encarna de novo. Às vezes ele está estacionado numa determinada questão e o espírito não vai para frente. Então ele vai reencarnando no mesmo lugar, com as mesmas questões, e ele não evolui para uma encarnação melhor ou até mesmo para outro mundo, né? Que a gente vai evoluindo, vai também passando para outros mundos melhores, né? Como a gente já viu aqui em algumas outras questões. Então ele faz essa comparação aqui, em que o espírito precisa de evoluir, precisa de um tempo para essa evolução, isso é relativo para cada um, e ele faz essa analogia com o nosso dia a dia, né? Do nosso crescimento aqui no nosso planeta, na nossa vida corpórea. Cada dia a gente melhora um pouquinho, a gente aprende mais coisas, então com o espírito é a mesma coisa. E a questão de que um indígena seja uma alma primitiva não faz sentido, né? Porque vemos tantos seres que a gente pode dizer tão espiritualizados, tão grandes, tão que você sente uma evolução naquele espírito, encarnados em tribos, né? Que trazem conhecimento, que às vezes são provações, às vezes são escolhas, às vezes aquele espírito está ali para passar por uma oportunidade em que ele não passou antes, né? Pode ser um intelectual em uma vida, depois ele volta ali como um indígena, né? Precisa estar mais em contato com a natureza, ou precisa aprender um pouco mais de simplicidade, menos arrogância, mais paciência, menos vaidade. São questões que aquele espírito precisa trabalhar. Então, não necessariamente quando um espírito encarna em uma tribo indígena ou africana, ou quer que seja um povo que a gente diz assim, menos tecnológico, que a gente chama de primitivo, não significa que aquele espírito seja primitivo. Tá bom, pessoal? Então hoje a gente vai ficando por aqui nessa questão e eu vejo vocês num próximo sábado. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.